Programa Estação Saúde de volta, recebendo aqui no estúdio hoje o médico cardiologista Dr. Rolando Gomes da Silva. Nós estamos falando sobre o tema de hoje, que é hipertensão, ou popularmente conhecida como pressão alta. Mas antes de continuarmos falando sobre o tema, agora uma outra dica de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações importantes aqui para nós. Confira. Estamos aqui no programa Estação Saúde para dar mais uma dica importante para todos vocês. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a doença de Parkinson. O que vem a ser a doença de Parkinson? Sabemos que a doença de Parkinson é um processo degenerativo que ocorre nas células do cérebro, acometendo os neurônios, principalmente na produção da dopamina. E, consequentemente, com a perda da produção de dopamina, afeta muito os movimentos involuntários, ou o sistema extrapiramidal. Então, a doença de Parkinson é uma doença que acomete principalmente os indivíduos numa faixa etária superior a 50 anos, embora em qualquer idade possa ocorrer, e é uma doença de etiologia desconhecida. Não sabemos ainda qual é essa causa principal que ocorre esse desenvolvimento patológico que acomete os neurônios. Então é muito importante que o paciente possa procurar o médico em tempo hábil, porque a doença de Parkinson também pode ser confundida com outras patologias correlatas que acometem também o cérebro. No próximo programa continuarei a dar mais algumas dicas sobre a doença de Parkinson. Muito bem, você acompanhou aí uma dica importante de saúde. Claro, falar em saúde e diagnóstico por imagem é falar da Ecoclínica, que há vários anos procura atender com qualidade e eficiência os pacientes da região. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Eu quero voltar agora a conversar com o Dr. Rolando Gomes sobre a questão da hipertensão, que é o nosso tema de hoje. Doutor, vamos falar um pouquinho da incidência no Brasil. Como é que está a doença hoje? A gente já falou no início que atinge grande parte dos idosos, né? Mas em números ou na questão do Brasil mesmo, fazendo uma radiografia da doença aqui no país. A incidência é alta. Então, até dos 40. Antes da gente falar sobre a incidência, nós temos primeiro mostrar que existe a hipertensão primária e a hipertensão secundária. A hipertensão secundária é aquela que ocorre durante, e principalmente na primeira infância, na primeira fase de vida, que é causada por uma doença renal, por uma doença na aorta, ou por um processo inflamatório, tipo uma glomerulonefrite. Então, isso são secundárias. Outras são pacientes, por exemplo, mulheres jovens que fazem uso de anticoncepcional, que pode ter hipertensão arterial, certo? Mas o que pega mais ou menos 90% dos hipertensos é a hipertensão primária essencial. Ela começa a se desenvolver no homem a partir dos 40 anos e nas mulheres depois dos 50. O homem ele é prejudicado, fundamentalmente por causa disso, porque a mulher é protegida pelo hormônio, pelo estrogênio. Então, a incidência até os 50 anos é muito maior no homem
de 60% a 30%. Aí, depois disso, a população se empatam. E nós temos, dentro dessa avaliação, nós temos que notar que a hipertensão arterial ela é muito mais grave nos indivíduos da raça negra do que nos indivíduos da raça branca. Isso por quê, doutor? Isso fundamentalmente porque no indivíduo da raça negra há uma certa absorção maciça mais de sal. E o sal, como retém água, ele aumenta a pressão no organismo. Então, hoje, para você ser considerado, por exemplo, qual as preocupações que nós temos com um paciente que pode desenvolver hipertensão? Fundamentalmente, por exemplo, naqueles pacientes de origem que tem pai e mãe hipertenso, esses daí, quando sujeitos a uma série de fatores hipertensinogênicos, vão fazer com que esse indivíduo venha desenvolver hipertensão mais tarde, que seria a raça, sal, ansiedade, estresse, sedentarismo, cigarro, álcool, todos esses fatores hipertensinogênicos transformam esse indivíduo potencialmente genético a desenvolver hipertensão nos 40 ou 50 anos, conforme o sexo da pessoa. Doutor, falando de complicações, que a hipertensão, que já é uma doença considerada grave, né? Ela pode pode ocasionar em questão de complicações também para o organismo do paciente, doutor. Inclusive, a gente tem imagens, ilustrações para mostrar como é que é a atuação do problema. A hipertensão é uma doença que, fundamentalmente, ela é causada pela força com que o coração se contrai para jogar o sangue na circulação e o calibre, a resistência das artérias. Então, se uma artéria se fecha, o coração faz força para vencer essa barreira. Então, isso aí vai me levar a um aumento de pressão. Exato. Então, quando o sangue passa pela luz do vaso, você está vendo o endotélio tem receptores. Esses receptores são estimulados e produz óxido nítrico. E o óxido nítrico liberado provoca uma vasodilatação. Quando por um processo inflamatório ou por um processo de reação, outras com liberação de radicais livres, isso não acontece, o organismo ou pela ação de outra substância que é atuando nessa combinação de vasodilatação com vasoconstricção, como é o caso da bradicinina, angiotensina, endotelina, que atuando no vaso provoca que ela feche. Então esse aumento de tensão da artéria faz com que a pressão suba. Inclusive explicações um pouco mais, isso já no caso seria a progressão um pouco maior da hipertensão, né? Da hipertensão, como as complicações na hipertensão, uma delas que é a aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas no endotélio do vaso que vai fazer com que esse endotélio vai fechando. E o indivíduo vai ficando hipertenso e essa placa vai aumentando. Então, quanto mais o processo inflamatório vai aumentando, você vai entrando mais HDL colesterol, mais LDL colesterol, que vai fazendo a formação da placa que vai entupindo o vaso. Doutor, enquanto a gente acompanha ainda imagens ali, a sua explicação muito bem clara, mas, por exemplo, pessoas que tiveram filhos, a gestante que nunca teve pressão alta e depois ou durante a gravidez pode apresentar o problema. Isso porque há como prevenir, doutor? Não há como prevenir, porque a hipertensão da gestante na gravidez é causada fundamentalmente por uma relação da placenta, cordão umbilical e o útero materno. Então, é uma reação inflamatória que provoca liberação de ocitocinas que aumenta a pressão. Infelizmente, não dá para prever. Agora, precisa ser tratada e tratada com urgência, que é uma complicação grave, com alto risco de mortalidade para o feto e para a mãe. Tá, joia. A gente já volta a conversar um pouco mais sobre o tema também. Eu quero perguntar para o senhor no próximo bloco, deixar o gancho aí para quem nos assiste, se controlar a pressão naqueles aparelhos usados normalmente, até pessoas que têm em casa, já resolve. Eu quero que o senhor responda no próximo bloco. Estação Saúde faz uma pausa, continue conosco que no próximo bloco a gente traz mais informações sobre o assunto de hoje, hipertensão, em instantes.